O bloco A tem massa de 2 kg e o bloco B de 4 kg. O coeficiente de atrito estático entre todas as superfícies de contato é de 0,25. Se a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, qual a força F aplicada ao bloco B capaz de colocá-lo na iminência de movimento? No item A ele fala para você que é de 5 newtons, no item B 10, no item C 15, no item D 20 e no item E 25 newtons. A situação que eu tenho aqui é a seguinte: eu tenho um bloquinho A apoiado em cima de um bloquinho B e este bloquinho B está sendo puxado por uma força F. Ele quer saber qual que é o valor desta força aqui quando o sisteminha estiver na iminência de começar a andar. Ele não vai começar a andar, mas ele vai estar na iminência. Se eu der um puxãozinho ali, uma forcinha um pouquinho a mais, ele começa a se movimentar, certo? O bloquinho B vem para cá, no mesmo sentido da força, e o bloquinho A, como ele está ligado por esta bolinha aqui, vai vir no sentido oposto desta força F aqui. Enfim, temos exercício com bloquinhos, forças. A gente precisa fazer o quê? Para resolver esse tipo de exercício, vamos precisar utilizar a segunda lei de Newton, que diz pra gente que a soma de todas as forças que agem em cima de um corpinho ou do sisteminha é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Porém, presta atenção nesta parte aqui que eu acabei de destacar. Ele fala que está na iminência do movimento, ou seja, ele ainda não começou a andar. Se ele não começou a andar, ele está parado. Se ele está parado, a aceleração é igual a zero. Portanto, independente do valor da massa que você colocar aqui, vezes zero, vai sempre dar zero. Portanto, ali, ó, se você colocar a soma das forças, vai ser o quê? Será igual a zero no sisteminha inteiro. Certinho? Então, já que a gente está falando de soma de forças, quais são as forças que estão agindo no meu sisteminha? Eu vou separar o bloquinho A do bloquinho B para ficar muito mais fácil da gente conseguir visualizar quais são as forças que estão agindo em cima deles. Então, para começar, vamos aqui pela ordem, né? O bloquinho A apareceu em primeiro, depois o bloquinho B. Então, quais são as forças que agem ali em cima do meu bloquinho A? Presta atenção, se ele tem massa, tem aceleração da gravidade, tem uma força-peso. Qual outra força que aparece nele? É claro, se tem força-peso ele está apoiado em uma superfície, vai aparecer qual? Aparecerá uma normal, que é devido ao contato com a superfície, ou no caso o bloquinho B. Isso aqui então é a normal de A. Qual outra força tem ali? Se ele está na iminência, existe uma força de tração aqui em cima desse fio aqui que está ligado nessa polia, certinho? Então desta forma tem uma tendência, tem uma força no caso, que sai deste ponto aqui e vem para a esquerda desta forma aqui. Eu vou chamar de força de tração ou o tesão ali. Tem mais uma outra força que é o que está impedindo ele de andar, que é qual? É a força de atrito. E a força de atrito ela sempre vai se opor ao movimento ou à tendência de movimento. Como a tendência de movimento é da direita para a esquerda, a força de atrito vai aparecer aqui, ó, da esquerda para a direita, coloca ela ali. Tem mais alguma outra força? Não tem mais nenhuma força agindo em cima do bloquinho A. Então vamos olhar as forças que estão agindo no bloquinho B. Quais são elas? A mesma história ali. Se tem massa, tem aceleração da gravidade, tem força-peso agindo aqui. Tem, é claro, a força F que o exercício deu pra gente ali, a gente já deixa anotadinho ali. Tem a força de tração aqui deste fiozinho. É claro, se ele está puxando para cá, da esquerda para a direita, a força de tração vai agir no sentido oposto a essa força aqui. Ele vai agir aqui, ó, da direita para a esquerda. Coloca aqui a força de tração também. Também tem a força de atrito, como ele fala para você, todas as superfícies têm um coeficiente de atrito de contato de 0,25. Então o coeficiente de atrito vai aparecer contrário à tendência de movimento. E o contrário à tendência de movimento é contrário a essa força F. Então ele vai aparecer também no mesmo sentido desta força de tração. Coloca ele ali. Qual outra força está agindo? Tem o bloquinho A apoiado, né, em cima do bloquinho B. Então existe uma força do bloquinho A em cima do bloquinho B. E essa força é qual? É a força peso do bloquinho A. É claro, se todo mundo aqui, ó, o peso do bloquinho A, o peso do bloquinho B está fazendo uma força em cima da superfície aqui do chão, o chão está devolvendo uma força aqui em cima do meu bloquinho B, que a gente vai chamar do que? Vai chamar de normal de B. Existe mais alguma outra força agindo em cima do bloquinho A ou do bloquinho B? Pelo que me parece, não tem mais nenhuma para a gente colocar nesse sisteminha aqui. Então agora o que a gente precisa fazer? Precisa aplicar a lei de Newton, porém, antes de sair aplicando, vamos adotar os referenciais. Como eu tenho aqui uma polia e elas estão ligadas com um fiozinho aqui, existe um vínculo entre esses dois sisteminhas aqui, do bloquinho A e do bloquinho B. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Adotando o referencial para o bloquinho B como sendo da esquerda para a direita como positivo,
Presta atenção aqui, ó. Esse movimento vem da esquerda para a direita pro bloquinho B. Aqui no bloquinho A, ele vai fazer o quê? Ele vai vir da direita para a esquerda. Então, olha só, se você seguir aqui a mãozinha, ó, ele vai vir sempre nesse sentido aqui. Aqui, como tem a polia, ele inverte e vem para cá. Dessa forma, se eu adotei este referencial para o bloquinho B, para o bloquinho A eu vou ter que adotar o contrário do que eu adotei aqui. Então, coloca ali pro bloquinho A este referencial, porque eu tenho um vínculo aqui. Desta forma, eu não posso usar um único referencial no que eu chamo aqui de eixo X. É claro, também precisa adotar um referencial para o eixo Y, e para o eixo Y, como não tem nenhum vínculo ali, não tem nenhuma polia unindo nada no eixo Y, a gente vai adotar um único referencial para os dois bloquinhos, que eu vou colocar aqui como sendo de baixo para cima. Agora sim, olhando a segunda lei de Newton, eu vou olhar exclusivamente em cada um dos eixos para cada um dos blocos individualmente. Então aqui, ó, para o bloquinho B no eixo X, a gente tem quais forças agindo em cima dele? A gente tem, ó, a força F, a força de tração e a força de atrito do B. Só que eu já vou tratar isso aqui direto sem os vetorizinhos aqui em cima. Então, de acordo com o meu referencial da esquerda para a direita como positivo, esta força F aqui é positiva, esta força de tração é oposta ao sentido do meu referencial aqui. Então ele vai levar um sinalzinho negativo na frente, e a força de atrito em B também levará um sinalzinho negativo na frente. Coloca tudo isso que eu acabei de falar ali, ó. Força F é positiva, a força de tração é negativa, sentido oposto ao meu referencial, ok? E a força de atrito em B também é negativa. Não se esqueça que todas essas forças aqui, elas têm que ser iguais ao quê? Tem que ser iguais a zero. Como eu quero calcular no final esta força F aqui, eu vou pegar esta força de tração e esta força de atrito e jogar para o outro lado ali. Se elas são negativas desse lado, elas vêm para cá como positivas. Coloca ali então a força F é igual ao que? Força de tração mais a força de atrito em B. E agora o que eu ainda posso fazer aqui? Eu posso abrir essa força de atrito como sendo o coeficiente de atrito vezes a normal. Então a gente pode ficar com uma seguinte equação ali para a força F. Força F é o que? Força de tração mais coeficiente de atrito vezes a normal do corpinho B. Então não tem mais o que fazer aqui, não tenho a normal, eu tenho coeficiente de atrito, não tenho a tração. Então vamos deixar isso aqui como sendo a minha equação 1. Depois a gente vê se dá para fazer alguma coisa com ela. Agora a gente vai fazer o que? Olha o eixo X, tá? O eixo X' no caso, para o corpinho A. Desta forma, quais são as forças que a gente tem agindo no corpinho A exclusivamente no eixo X'? Eu tenho a força de atrito em A e tenho a força de tração. Mesma história, o que estiver no mesmo sentido do referencial leva sinal positivo, o que estiver no sentido oposto leva sinalzinho negativo na frente. Então a gente vai colocar ali, ó, força de tração positiva menos a força de atrito ali do A negativo. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Mesma história, ó, tração fica desse lado, força de atrito vem para cá como positiva. Então a gente vai obter ali uma equação 2 que vai ser a tração é igual a força de atrito em A. Se você quiser, você também pode abrir essa força de atrito em A como sendo coeficiente de atrito vezes a normal de A. Deixe isso aqui quietinho porque não tem mais nada para fazer e coloque isso aqui como sendo a equação 2. Todas as forças que estavam nos eixos X e X' se esgotaram. Então agora a gente vai estudar o que? O eixo Y. Então olhando aqui para o corpinho B em cima do eixo Y, a gente vai ter quais forças agindo ali, ó. A gente tem a normal de B, tem o peso de A e tem o peso de B. Essa daqui é positiva porque tem o mesmo sentido do meu referencial, e essas outras duas aqui são negativas. Coloca ali então, ó, normal de B como positiva, na sequência vem o peso de A como negativo, menos o peso de B como negativo também. Não se esqueça, tudo isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser igual a zero. Dessa forma, o que eu vou fazer? Vou deixar a normal de B quietinho desse lado aqui, esses dois que são negativos vêm para cá positivo. Então vai ficar da seguinte forma, normal de B é o que? É o peso de A mais o peso de B. Não tem mais nada para fazer, até dá para abrir isso aqui como sendo MAG e aqui MBG, tá? Massa do A vezes a aceleração da gravidade e massa do B vezes a aceleração da gravidade. Mas vou deixar isso aqui para outra hora. Vamos deixar então isso aqui como sendo a minha equação 3. A mesma história agora, eixo Y para o corpinho A. Quais são as forças que a gente tem agindo no eixo Y para o corpinho A? Olha só, normal de A positivo, coloca ali, menos o peso de A negativo.
tudo isso aqui vai ser igual ao quê? Igual a zero ali em cima. Mesma história aqui, ó, peso de A joga para cá como positivo, a gente vai ficar com a normal de A é igual ao peso de A, vou deixar aberto aqui como sendo massa do A vezes a aceleração da gravidade. Presta atenção aqui, ó, negativo vem para cá positivo. Peso do A a gente calcula como massa vezes a aceleração da gravidade, belezinha? Essa aqui então fica sendo a minha equação 4. Agora eu tenho 4 equações e preciso descobrir qual que é o valor desta força F. Presta atenção aqui, ó. Atração, como que eu calculo a atração? A atração tem aqui, ó, coeficiente de atrito vezes a normal do A. Só que a normal do A, como que a gente calcula? A gente acabou de ver aqui, ó, é a massa do A vezes a aceleração da gravidade. E olha só o que eu tenho na segunda parte, a coeficiente de atrito eu tenho esse valor ali, ó, que é 0,25. E a normal do B, como é que eu calculo? Tá aqui, ó, peso do A mais o peso do B. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar esta equação, vou jogar nessa daqui, ó, a normal do A vai entrar aqui. Esta tração aqui vai entrar aqui no lugar desse tzinho aqui. E esta equação aqui, a normal do B, vai entrar aqui no lugar da normal do B da equação 1. Desta forma, a gente vai ter o seguinte, tá? Na equação 1, a gente tem o que? Força, que é o que eu quero calcular, é esta equaçãozinha aqui, é igual ao que? É igual a atração. Porém, a atração é o que? Coeficiente de atrito, coloca ali, vezes a normal do A. A normal do A é o que? MA vezes G. Coloca ali, ó, MA vezes G. Certinho, então esta primeira parte aqui eu já tenho. Agora falta essa segunda parte aqui, ó, né? Então vai ficar o quê? Mais coeficiente de atrito, coloca aquilo ali, vezes a normal do B. Só que a normal do B é o quê? Peso do A mais o peso do B. A gente já pode escrever isso aqui aberto, né? Como sendo MA vezes G. E o peso do B é o que? MB vezes G. Coloca ali entre parênteses. Porque, claro, o coeficiente de atrito está multiplicando a normal do B. E a normal do B é o peso do A mais o peso do B. Então fica desta forma aqui. O que eu vou fazer agora, ó? Coeficiente de atrito está nas duas partes da equação. Nesta daqui e nesta daqui. Vou colocar ele em evidência. Então a gente vai ficar com a seguinte equação. Força F é o que? Coeficiente de atrito vezes, tá? MA vezes G, coloca ali, mais o que? Mais o que sobrou aqui, ó, MAG, MBG. Coloca ali então, ó, MAG mais MBG. Então agora, ó, dando continuidade aqui, a gente pode escrever lá embaixo como sendo a força F é o que? Coeficiente de atrito, já vou substituir aqui por 0,25, que é o valor que eu tenho ali, certinho? Olha só uma coisa aqui, ó, MAG, MAG. Isso aqui aparece quantas vezes? Aparecem 2 vezes na minha continha. Então eu posso colocar isso aqui como sendo 2 vezes o que? A massa do A. A massa do A eu sei que são 2 kg. E a aceleração da gravidade a gente sabe que é 10. Coloca o 10zinho ali. Mais o que? Sobrou somente o MB vezes G. Massa do B a gente sabe que é 4 e a aceleração da gravidade a gente já sabe que é 10. Dessa forma, olha só que continha maravilhosa de fazer aqui no final, depois de todas essa sopinha de letrinhas que a gente teve aqui em cima. Ó. 2 vezes 2 é 4, vezes 10 é 40. 4 vezes 10 é 40, 40 mais 40, isso aqui me dá quanto? Me dá 80. O que ainda dá para fazer aqui? 0,25 eu posso escrever como sendo 1 dividido por 4. E olha só que maravilha, né? 8 dividido por 4 é igual a 2. Com o zero que estava ali vai dar 20. Portanto, a gente tem que a força F é igual a 20 newtons. Desta forma, a única alternativa correta desse exercício só pode ser qual? Só pode ser o item D de jeans. Marca o item D e parte para a próxima questão. É isso aí então, galera. Fico por aqui. Bons estudos. Beijo nas crianças. Quem sabe até um próximo vídeo e tchau!